Que a paz seja convosco, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, para a honra de Deus, nosso Pai, nós vamos dar início a esta live sobre este importante assunto, predestinação ou livre-arbítrio. Este vídeo também será postado no canal Accord Flat Earth. E você que estiver nos assistindo também neste canal, inscreva-se no nosso canal Igreja de Deus nas Profecias Bíblicas. Clicando lá, dá um like neste vídeo e se inscreva no nosso canal. Vamos fazer uma oração para este estudo hoje nas Escrituras. Oremos então neste momento. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, estamos aqui na fé que Tu és o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E que contamos neste momento, Senhor, com a Tua direção para esclarecer a respeito deste importante assunto espiritual, da doutrina, da Tua palavra. Nos dê sabedoria e discernimento. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Obrigado, seja bem-vindo em nome de Jesus ao grupo. Hoje nós vamos falar aí a respeito da questão pré-existência ou livre-arbítrio. Destino já pré-programado ou nós que fazemos o destino. Qual desses dois é a verdade? Bem, existe duas teorias aí com respeito às escolhas, né? Existe uma teoria que diz que Deus já traçou o nosso destino e nós vamos ser aquilo que Ele determinou. Uma vez salvo, salvo para sempre. A doutrina calvinista, né? E o livre-arbítrio, que nós fazemos as nossas escolhas e que Deus, a partir do momento que nós fazemos as nossas escolhas, Ele pode, sim, se nós fizermos a nossa escolha a favor dele, determinar ou nos ajudar no nosso caminho, fazendo o nosso destino, porque nós consentimos que Ele faça parte da nossa vida. Né? Mas isso é uma combinação da vontade de Deus com a livre escolha do ser humano. Bem, vamos começar então com o versículo de Isaías 30, 15. Porque o Senhor assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Então Deus, o Eterno, aqui Isaías declara aos filhos de Israel que se eles tivessem feito a escolha certa, tivessem escolhido a Deus, o Santo de Israel, eles seriam salvos, eles estariam em descanso, em confiança, estaria a força deles. Mas eles não quiseram, quer dizer, eles tomaram uma decisão deles. Então, por esse versículo nós já vemos que existe aqui uma opção da pessoa de escolher ou não escolher. Não existe um pré-determinismo da parte de Deus. Nós temos também ali a epístola de 2 Pedro, capítulo 3, que diz assim, né? O Senhor não retarda, olha lá, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia.
mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, se a salvação fosse uma coisa pré-determinada, quem é salvo e quem é condenado, não haveria nenhum motivo, não haveria lógica este versículo de dizer que Deus está tardando a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, né? Mas está pacientemente esperando que a pessoa se arrependa para ela não se perder. Quer dizer, então a pessoa ela pode se perder sim, se ela fizer a escolha errada, se ela fizer a opção pelo pecado, pela violação da lei de Deus, em insistir na desobediência a Deus, ela não se arrependendo, ela vai se perder. Ela vai sofrer juízo e vai se perder. Então não existe uma predestinação, um predeterminismo. Nós vamos citar alguns versículos aqui que alguns utilizam para tentar provar a doutrina calvinista da segurança eterna, né? Bom, vamos aqui também no livro de Apocalipse, onde Jesus fala o seguinte, acho que é no capítulo 21, que diz assim, eis que o galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, né? 22. Aqui, Apocalipse capítulo 22, que Jesus fala assim, mais ou menos aqui nessa passagem, onde ele fala que o galardão está com ele para dar a cada um segundo as suas obras, né? Eis que cedo venho, aqui verso 12, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Se é segundo a obra, novamente nós vemos aqui que depende da escolha da pessoa, né? Não é uma predestinação absoluta. Mas existem os profetas, por exemplo, o profeta João Batista, que desde o ventre ele foi predestinado a ser profeta. Mas aí é um caso diferente. Aí já é uma questão da presciência, não uma predestinação. Presciência de Deus, né? Vejam vocês, no livro de Atos, capítulo de número 2, fala o seguinte, a respeito da morte e crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim, homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós até hoje está a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, olha, está falando de uma previsão, né? Foi preconizado. Disse da ressurreição de Jesus Cristo, né? E aqui, nesse mesmo capítulo aqui, fala da presciência de Deus, né? Que o Eterno, pelo seu conhecimento das coisas que aconteceriam no futuro, ele fala do que aconteceria com Jesus. Aqui, verso 22 e 23. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus. Veja que ele não é Deus, ele é homem aprovado por Deus. Entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis.
a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Olha lá, presciência de Deus. Prendestes, crucificastes e matastes pela mãos de injusto. Então existe aí uma presciência da parte de Deus. Essa presciência significa o conhecimento antecipado da parte de Deus do que aconteceria, e Deus vai fazer essa previsão através dos profetas. Então é presciência, não é predestinação. Deus sabia que haveria esta escolha, haveria este varão. Ele foi destinado, mas a escolha foi de Cristo. Tanto que lá no Getsêmani, quando Jesus estava lá, ele falou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Você vê que existe aí uma conversa do Messias, homem, de Jesus, homem, com o Pai. Se ele já tinha combinado lá no céu, eu vou me entregar pela humanidade, e chega lá no Getsêmani e ele começa a perguntar: Senhor, me afasta disso, se possível. Se ele sabia lá antes de vir, de nascer, de ser encarnado, que já tinha combinado, seria quase como uma traição. Mas ali no Getsêmani a gente vê um homem perfeito, um homem submisso a Deus, tanto que ele fala: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, houve da parte do Messias, homem, uma escolha. E essa escolha foi da vontade dele de ser submisso ao Pai e nos trazer a salvação. Então, irmãos, o que existe não é predestinação, é uma presciência da parte de Deus. Vocês me entendem? É isso que as Escrituras falam. Lá no livro de Josué, né, Deus coloca o povo de Israel diante de dois caminhos. Ele fala assim para o povo de Israel: escolhei, pois, a quem quereis servir. Ao Senhor, né, o caminho da vida ou o caminho da morte. O Eterno deseja que nós escolhamos o caminho da vida, que é o caminho da obediência, que é o caminho da submissão a Deus. Quando nós nos arrependemos, escolhemos o caminho da submissão a Deus, Deus, o Eterno, Yahvé, passa a tomar conta de nós, a nos orientar. E a palavra de Deus nos protege de muitos males. Por isso que a Bíblia fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, quer dizer, uma escolha da pessoa, é meditar na lei de Deus de dia e de noite. O livro de Efésios fala, assim, de uma eleição antes da fundação do mundo. Aqui no livro de Efésios, que é muito utilizado por aqueles que querem defender a questão da predestinação. Diz aqui, no verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então esse versículo é muito utilizado por aqueles que defendem predestinação, né? Porque fala aqui da palavra grega de predestinar para filhos. Agora, nós temos que analisar todo o contexto da Bíblia.
E o contexto da Bíblia, o eterno Deus sempre deixou a opção da escolha, já começando lá no Éden. Né? Lá no Éden, em Gênesis, capítulo de número 2, o Eterno fala ali no Jardim do Éden para Adão e Eva, né? Ele colocou uma árvore ali, ó, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deixou uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Não que era uma maçã lá, né? Tem gente que acredita que era maçã. Não. Era uma árvore do qual Deus deu ordem de que não comesse dela. O ato de comer dela, desobedecer a ordem de Deus, consistiria no ato do mal, da rebeldia e da desobediência ao pecado. O pecado não estava em si na fruta da árvore. O pecado estava em desobedecer a ordem de Deus. Tomar uma decisão contrária à vontade de Deus é que traria o conhecimento do mal. Foi o que aconteceu quando Eva, seduzida pela serpente, lançou mão da árvore e do fruto dela e comeu. Passou a ter consciência do mal. Ela fez uma escolha. Não foi um predeterminismo da parte de Deus que Eva deveria comer da árvore do fruto do bem e do mal. Não. Deus deixou ali e a escolha livre do homem. Agora, Deus sabia que o homem lançaria mão desta árvore. Existiam duas possibilidades, não e sim. O Eterno já havia provido um Salvador, tanto que quando a mulher cometeu esse pecado e Adão também, no capítulo 3 de 15, verso 15, Deus já vai prometer aqui uma semente da mulher, um homem nascido de mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, pela presciência de Deus, pelo conselho de Deus, proveria um Salvador para a humanidade. Os pensamentos de Deus são mais profundos do que os nossos pensamentos, mas, mesmo assim, Deus fala para o ímpio, né? Deixe o ímpio o seu mau caminho e busque ao Senhor, né? Então, deixe o ímpio o seu mau caminho. Olha aqui, lá no livro de Deixe o ímpio o seu mau caminho, lá em Isaías, né? Isaías 55, verso 7, né? Deus coloca uma opção, olha aqui, ó. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então Deus convida a comprar, mas de graça, sem dinheiro. Por isso que a doutrina do dízimo, como obrigação, ela é contrária à vontade de Deus, porque dízimo nunca foi dinheiro. Então, colocar dinheiro como obrigação de salvação, como lei, é a mesma coisa de atribuir um preço à salvação. Isso é simonia ou pecado de desobediência a Deus, né? Porque você está colocando um preço na salvação. Oferta na nova aliança é somente de coração, de decisão do ser humano, do crente. O dízimo no antigo aliança era uma lei, mas não era em dinheiro, era somente em alimentos. E aí Deus pergunta, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E aí o Eterno fala, no verso 6,
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso não faz sentido se existe uma predestinação, né? Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus convida a pessoa a fazer uma escolha. Qual escolha? De abandonar o caminho do mal, converter-se a Deus, abandonando o caminho do mal, que Deus perdoa. Agora, se o ímpio continuar no mau caminho dele, por a sua escolha, ele vai se perder. E a mesma coisa, se o justo, ele passar a fazer o que é mal, passar a pecar contra Deus, escolher fazer contra Deus, a violar os mandamentos de Deus, são 10 mandamentos, né? A lei são 10 mandamentos, e escolher violar voluntariamente os 10 mandamentos, ele vai perder a salvação, ele vai ser condenado. Então existe uma ação de Deus com o livre-arbítrio do homem. Essa predestinação, ela está mais ligada à questão da presciência de Deus, que nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus sabia que você, que é crente, sincero, escolheria o caminho da verdade. Senão não faz sentido Jesus dizer, aquele que crer e for batizado será salvo. O verbo está no futuro, será. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, existe aí uma concordância da pessoa em perseverar no caminho de Deus. E não é um pré-determinismo. A doutrina calvinista de predestinação, ela é perigosa. Ela é perigosa porque ela parte do pressuposto, o que eu fizer não vai colocar em risco a minha salvação. Porque na cabeça da pessoa que tem essa doutrina, ele pensa assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Então a pessoa fica soberba, vai para o caminho do pecado, achando que não vai se perder. Vai se perder sim, porque Jesus mesmo disse, o meu galardão está comigo, aquele que daria a cada um segundo as suas obras. A Bíblia fala em perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim. Né? Lá no livro de Pedro fala que muitos que seguiram a dissolução dos falsos mestres e blasfemaram contra o caminho do mestre, do Senhor, vai perder a salvação, vai sofrer condenação. Por isso que é o perigo dessa doutrina da predestinação, da segurança eterna. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Se você passar a fazer o mal e desobedecer, como diz lá no livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, fala lá a respeito do atalaia. Se eu não me engano, é Ezequiel 34, né? Ezequiel 34 ou 35, né? Que Deus fala a respeito do atalaia, né? Deixa eu achar aqui. Atalaia. Coloquei como atalaia, né? Ezequiel. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás as palavras, e
avisá-los-á da minha parte. Não haveria sentido, né? Se uma vez salvo, salvo para sempre. Ezequiel, ó. Ezequiel 33:6, né? Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, tá aqui, ó. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia. E aí fala assim: mas se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Por que precisa de atalaia? Para avisar, para que a pessoa faça a escolha, né? Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se advertirdes o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então, por que precisa do atalaia? Por que nós precisamos pregar? Para avisar, para a pessoa tomar uma escolha, o caminho do bem ou o caminho do mal. Desde da igreja primitiva, tinha lá um livro de ensino que se chamava-se Didaqué, né? Que é um dos livros de ensino de catecismo lá dos primeiros cristãos do primeiro século. Lá falava sobre os dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. E nós devemos escolher o caminho do bem para a nossa salvação. Quem continuar no caminho do mal não vai ser salvo. Então não existe esse negócio de segurança eterna. Isso é diabólico, isso é muito perigoso, isso é uma lavagem cerebral que a pessoa, ela amansa a sua consciência achando que pode viver na desobediência, na violação dos mandamentos de Deus e que Deus vai salvar ele de qualquer forma, né? Muitos até se desculpam: eu estou debaixo da graça, não estou debaixo da lei, eu não preciso obedecer isso. Não, não é bem assim não. A Bíblia fala que todo que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. Né? Então, pecado é a transgressão da lei. E a graça, ela veio justamente para nos perdoar do pecado. A graça só existe porque existe pecado. Se não existe pecado, não existe graça. Né? Vamos lá, 1 João 3, 4. Diz assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade. A palavra iniquidade aqui, no grego, é anomia, que significa ser contra a lei. Porque o pecado é anomia, ou seja, pecado é ser contra a lei, é transgressão da lei de Deus. Tem uma versão da Bíblia, se eu não me engano, revisada, que fala: todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois pecado é rebeldia, ou seja, ser contra a lei. Tem uma versão que diz que pecado é a transgressão da lei. Vamos ver aqui. Versão católica. Olha lá, olha aqui, ó. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então está muito claro. Iniquidade é transgressão da lei. Qual lei? Os 10 mandamentos. Aqui em João mesmo, 1 João, capítulo 2, ele fala aqui que é o mandamento antigo. Né? Eis como sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. E é assim que conhecemos se estamos nele. Então, como que nós sabemos que nós estamos em Deus? Se guardamos os seus mandamentos, se não vivemos no pecado. Né? E aí ele vai falar aqui, ó, verso 7. Caríssimos, não vos escrevo nenhum mandamento novo,
mas sim um mandamento antigo, que recebeste desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que acabais de ouvir. Todavia, eu vos escrevo agora um mandamento novo, verdadeiramente novo. Nele, como em vós, porque as trevas passam e já resplandece a verdadeira luz. Então, aqueles mesmos 10 mandamentos antigos, ele passa a ser renovado pela compreensão do Espírito Santo. Onde nós agora não obedecemos mais por medo de sermos apedrejados pela lei de Moisés. A lei de Moisés que mandava apedrejar. Hoje nós obedecemos pela letra dos 10 mandamentos que foi escrita no nosso coração pela tinta ou a caneta do Espírito de Deus. Lá em 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios 3, fala que a lei de Deus foi escrita no nosso coração, com a tinta do Espírito de Deus, né? Olha aqui, ó. Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo, redigida por nosso ministério e escrita, não com tinta, mas, olha lá, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra. Então, o mandamento antigo estava escrito em tábuas de pedra. Agora, né, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. Agora, a lei de Deus, por nossa escolha, está escrita no nosso coração, porque pela graça nós fomos perdoados. Não para viver novamente debaixo da desobediência da lei de Deus, mas viver em conformidade com a vontade de Deus. Então, a graça e a fé não nos isenta da obediência ao mandamento de Deus. Quanto mais fé eu tiver, mais eu vou obedecer à lei, mais eu vou ser obediente à lei de Deus. Aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 3, né? Diz aqui, ó, versículo de número 1 Coríntios 3, né? Aliás, Romanos capítulo 3, olha aqui que interessante. Romanos 3, versículo de número 31. Destruímos então a lei pela fé? Anulamos a lei? Dizemos que ela não tem mais validade pela fé? De modo algum. Pelo contrário, damos-lhe toda a sua força. Quer dizer, quanto mais fé eu tiver, mais eu digo que a lei prevalece, que a lei está em vigor. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não farás imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Honra teu pai e tua mãe. Lembra-te do 7º dia, o sábado, para descansar. Né? Não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Eu vou, pela fé, confirmar mais ainda. E isso está ligado a uma escolha. A uma escolha, uma decisão minha de obedecer a Deus, entrar pelo caminho da vida eterna. Tanto que foi feita uma pergunta para Jesus, né? Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Lá acho que foi no livro de Mateus, né? Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna, né? Vamos lá. Guarda os mandamentos. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos, disse Jesus lá no livro de Mateus, né? Mateus 19, 17, 16, 17. Olha aqui. Um jovem aproximou-se de Jesus e perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Aí ele perguntou: Quais? Perguntou-lhe ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo.
Então, Jesus vai citar aqui os 10 mandamentos como condição de que a pessoa tem que optar para receber a vida eterna. Então, esse negócio de segurança eterna, que a pessoa pode viver em desobediência a Deus uma vez salvo, salvo para sempre, é satânico, é diabólico. Não tem qualquer respaldo bíblico. Nós temos que optar, sim, em obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, esse é o dever de todo homem, né? E aceitar o testemunho de Jesus para perdoar os nossos pecados. Porque nós nos arrependemos, mas e a remissão dos pecados? Como é que faz? Jesus é a verdadeira expiação dos nossos pecados. Tanto os que nós cometeremos pela frente, como os que nós cometemos antes. Só que os pecados que nós cometemos pela frente, desde que não sejam pecados para a morte. O que é um pecado para a morte? É aquele pecado que a pessoa comete, não se arrepende e continua cometendo, e aí leva a ela à morte espiritual. Porque todo que é gerado de Deus não vive pecando, e o maligno não lhe toca. Ou seja, o filho de Deus, aquela pessoa que é gerada em Deus, não vive na prática contumaz do pecado, que é a transgressão da lei de Deus, como nós vimos lá em 1 João 3,4, que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, existe sim uma presciência de Deus que sabe quem escolheria ele. Nós somos eleitos nesse sentido, porque ao nós escolhermos a salvação, ao nós escolhermos Jesus, nós passamos a ser eleitos. Deus sabia que nós escolheríamos pela salvação. Mas se a pessoa ela não guardar o que ela tem, não perseverar naquilo que ela recebeu da verdade da palavra de Deus, ela vai perder a salvação dela. Portanto, é isso aí que nós temos para dizer a todos os irmãos. Obrigado pela participação de todos vocês. Eu não estou vendo o chat aqui. Quero agradecer os que entraram ao vivo aí. Eu não estou podendo ver o chat. Mas se inscreva no nosso canal, faça parte do canal Igreja de Deus nas Profecias Bíblicas. Estaremos fazendo mais estudos da Palavra de Deus. E a nossa saudação a todos vocês. Que a paz seja convosco.